Momento da palavra. Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, são 6h30. Neste momento especial, momento da palavra, nós temos uma palavra de Deus para os nossos corações. Dando continuidade aqui à nossa mensagem, as 4 ordens que Deus deu para Josué, na verdade foram muitas ordens, nós separamos aqui no mínimo 4. Tem muito mais, né? Se a gente for falar aqui, o texto dá base para muitas ordens, mas hoje nós falaremos sobre a 4ª ordem que o Senhor nosso Deus ele deu para Josué. Capítulo 1, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o seu servo te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas no caminhos que quer andares. Muito bem, queridos irmãos. Olha, aqui no versículo 7, nós temos a base para a 4ª ordem de Deus. A primeira ordem de Deus para Josué foi para ele se levantar. A segunda ordem de Deus para Josué foi para ele se esforçar. A terceira ordem de Deus para Josué foi para ele se animar. E a 4ª ordem de Deus para Josué é para ele não se abalar. Por exemplo, a parte B do versículo 7 está dizendo: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, o que significa? Significa que Deus está dizendo para Josué: olha, Josué, você tem que ser inabalável. Você não pode ir nem para a direita e você não pode ir nem para a esquerda. Você tem que se manter na posição. Você tem que se manter firme. Você tem que se manter resistente. Você tem que se manter fixo. Você tem que se manter inabalável. Esta é a 4ª ordem de Deus para Josué. Queridos irmãos, amigos, para vencer as adversidades da nossa vida, para vencer as adversidades do dia a dia, a gente precisa ser inabalável, a gente precisa ser resistente, a gente não pode desviar nem para a direita, a gente não pode desviar nem para a esquerda, ou seja, se manter na posição. Qual é a posição que Deus te colocou? Mantenha-se nela. Qual é a vocação que Deus te vocacionou? Mantenha-se nela. Qual é a função que você exerce? Mantenha-se nela. Faça o seu chamado, faça a sua vocação, cumpra com o seu dever, cumpra com o seu objetivo, com o seu chamado. Não deixe que nada, nem ninguém venha tirar você do caminho. Porque, meus amados irmãos, Edson Teixeira, veja Deus falando aqui para Josué: dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, a bússola do cristão não é o que o homem fala. A bússola do cristão não é o que o diabo fala. Mas a bússola do cristão é o que a palavra de Deus está falando. Examine as escrituras. Se a palavra de Deus está te dando base, então permaneça na palavra. Se a palavra de Deus estiver em você, você estará abalizado. Tão somente esforce e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por o caminho que quer que andes. Então, meu irmão, minha irmã, quer vencer na vida? Seja firme. Quer vencer na vida? Seja fixo. Quer vencer na vida? Seja inabalável. Quer vencer na vida? Não te desvie para a esquerda, nem para a direita. Permaneça no seu objetivo. Permaneça focado na palavra, na determinação que lhe foi te dada. E você cumprirá o seu chamado. E você cumprirá o seu objetivo. Quem está falando aqui, irmãos, é Deus que está falando para Josué. Veja para vocês verem. Primeira ordem, Josué, levanta-te. Segunda ordem para Josué, conduzir o povo de Israel. Esforça-te. Terceira ordem para Josué, vencer na caminhada para conduzir o povo de Israel. Seja animado, tenha bom ânimo. E a quarta ordem é ser inabalável. É ser irremovível. Sabe por quê, irmãos, que a gente tem que ser inabalável? Porque uma hora chega um, fala uma coisa. Uma hora chega outro e fala outra coisa. Se você não tiver balizado na palavra de Deus, você vai ser levado. Se você não tiver embasado na palavra, você vai se desviar. Portanto, permaneça na palavra. Deixa quem quiser falar que fale. Deixe quem quiser que criticar que critique. Deixe quem quiser que zombar que zombe. O importante é que você foi chamado. O importante é que você foi escolhido. Foi Deus, o Senhor, quem te chamou, foi Deus o Senhor quem te comissionou, é Ele, Deus o Senhor, quem garante a vitória na sua vida. Então somente não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça no caminho, permaneça na palavra, permaneça no foco, permaneça no alvo e você será útil para o propósito que Deus tem na sua vida. Qual era o propósito de Deus para Josué, pregador? O propósito de Deus para Josué era dar continuidade à libertação do povo de Israel. Ele já havia saído do Egito. Eles agora precisavam atravessar o Jordão. Moisés faleceu. O povo ficou disperso e agora? Deus não deixa o seu povo disperso. Deus não deixa o seu povo desamparado. Deus não deixa as suas ovelhas sem pastor. Deus não deixa as suas ovelhas sem pasto. Deus não deixa as suas ovelhas sem águas tranquilas e refrigeradas. Deus não deixa as suas ovelhas passar por outro caminho a não ser pelo pasto verdejante. E quem foi escolhido por Deus para dar continuidade? Josué. Então o projeto de Deus para Josué foi ser o substituto de Moisés. O projeto de Deus na vida de Josué foi fazer dele um líder que conduzisse o seu povo até a terra de Canaã, até a terra que emana leite e mel. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me assiste aqui na live Cristo, Amor da Minha Vida, estamos ao vivo no Facebook. Qual foi a missão de Deus para você? Foca na sua missão, meu irmão. Foca na sua missão, minha irmã. Se você ficar olhando o que A, o que B está fazendo, você vai ficar para trás. Você vai desanimar, você vai desistir. Então você precisa focar no seu alvo. Você precisa focar no seu objetivo. E o Senhor Deus irá te abençoar. Era isto que Deus estava dizendo para Josué. Grande, irmãos, se vocês lerem o livro de Josué todinho, vocês irão ver, vocês irão testemunhar quão grandes coisas Josué fez.
em prol do reino de Deus. Mas para isto, ele precisou se enquadrar na posição, no perfil que Deus queria que ele estivesse. Ele precisou cumprir algumas ordens que Deus deu para ele. Não pensa que vai ser fácil. Não pensa que não vai ter dificuldades. Não, vai ter sim dificuldades. Vai ter problemas, vai ter lutas. Mas vai ter muitas vitórias também. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Do mesmo jeito que Deus foi com Moisés, Deus também vai ser com Josué, desde que ele permaneça inabalável. Irmão, minha irmã, que raio de fé é essa? Que uma hora você vai para a direita, uma hora você vai para a esquerda. Ou seja, você não tem firmeza. Qualquer palavra tira você do lugar. Qualquer coisa tira você da posição. Então você não serve para cumprir o chamado de Deus. Para cumprir a vocação de Deus, você precisa ser fixo, você precisa ser inabalável. É como diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor devem ser como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanece para sempre. Então você precisa ser inabalável. Você precisa ser irremovível. Permaneça na posição, permaneça na palavra, permaneça fazendo o que Deus determinou, e você terá frutos e sucesso na sua jornada. Agora, assopra os ventos e te leva para a esquerda. Corre os rios e joga você por terra. Você não serve. Agora, se assoprar os ventos e você permanecer firme, Deus, o Senhor, te usará. Se correr os rios e você não ser removido, você será útil para o reino de Deus. Então, meu amado e querido irmão ouvinte, a palavra de Deus para você hoje é: não se abale. Não permita que nada nem ninguém venha abalar você. Você tem que ser inabalável em todas as situações da sua vida. Você não pode mostrar fraqueza. Tá doendo, mas permaneça inabalável. Você não pode arregar, porque quem está chamando é Deus. Foi Deus que está dizendo aqui para Josué: não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Fica ali, ó, centralizado. Fica ali, ó, na posição de servo. Fica ali no centro. Mas não é no centro da cidade, não. Não é no centro da igreja, não. Fica ali no centro. Não é no centro da macumba, não. É no centro da vontade de Deus. Fica no centro da vontade de Deus e Deus irá te abençoar. É o que Deus está dizendo para Josué: Josué, eu vou te usar, você vai ser um instrumento, eu vou libertar o povo através de você, mas você precisa ser irresistível. Você precisa ser inabalável. Você precisa ser fixo. Você precisa estar enraizado. Irmãos, veja para vocês verem. Quando venta muito forte, que uma árvore, ela não tem raiz, o vento leva ela para tudo quanto é lugar. Não tem até aquela música que o homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar?
Você não pode ser uma folha seca levada pelo vento. Você precisa ser uma rocha. Você precisa ser uma muralha. Você precisa ser uma montanha. Você precisa ser um monte. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça focado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a sua base, é a nossa bússola, é o nosso manual. Então, se a palavra está garantindo, nos manteremos na palavra. Se a palavra garante, sustenta, baliza, então nos manteremos na palavra. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa falar mais profundo nos vossos corações.